Se você chegou até aqui, parabéns. Com certeza, ao longo dessa trajetória, você aprendeu muita coisa. Tanto você quanto eu pudemos sair daqui com um pouco de conhecimento a mais. Que esse curso ele foi feito com muito carinho e a grade dele foi preparada com muita antecedência para o melhor proveito de todo o conteúdo. Nós vimos ao longo do curso como é que a gente pode aplicar o Scratch na educação. Como exemplo aqui, eu deixei destacado o nosso jogo Quiz da Célula, que foi um dos que nós desenvolvemos no nosso curso. Então essa ideia do quiz você pode estender também para outras áreas, né? Poderia ser um quiz da célula, mas poderia ser um quiz de qualquer outro assunto. E esse projeto nós fizemos juntos aqui, você pode compreender como é que ele funciona, né? Assim também nós vimos como aplicar o Scratch por criar esse projeto aqui, que é de coordenadas cartesianas. E esse projeto, lembre-se só, nós fizemos do zero, né? Conseguimos entender todo o fundamento dele do zero. Então, se nós chegamos a criar projetos como esses, imagina o que você e sua criatividade não pode fazer. E nessa parte eu trago aqui algumas áreas de aplicação que a gente pode estar utilizando o Scratch. Existe uma metodologia chamada STEM, e essa metodologia ela tenta integrar, né, e é baseada em projetos para formar esses alunos ou essas pessoas com conhecimentos em diferentes habilidades. Aqui eu citei algumas, né? Artes, história, matemática, geografia, biologia, filosofia, química e por aí vai. Então nós podemos ver isso pelos projetos que nós fizemos, né? Fizemos projetos de biologia, outros de matemática, poderíamos ter criado uma coisa mais específica, né? Sobre história, sobre química, mas com os fundamentos que nós vimos aqui você é capaz de integrar isso em diferentes áreas e eu consegui trazer um pouco disso aqui também para o nosso curso, para você ver que realmente dá para aplicar o Scratch em diferentes áreas. Fica aí como dica você dar uma pesquisada sobre essa metodologia, porque é um assunto extenso e não daria somente nesse vídeo para explicar o que ela é. E para a gente poder integrar o Scratch nas nossas aulas ou nos nossos seminários, palestras, nós podemos nos apropriar de algumas técnicas que foram utilizadas ao longo do curso. Uma delas é a utilização dos cenários pré-montados. Então nem sempre nós vamos criar tudo desde o zero, né? Criar o cenário. Então às vezes a gente está querendo ensinar uma ideia, então não precisa criar tudo, né? Aqui nesse exemplo a gente estava querendo mostrar os sensores. Então você não precisa criar o morcego ou pedir para alguém criar e gastar todo esse tempo. Você já pode trazer a base pronta e daí deixar com que a sua palestra, a sua aula dê continuidade por construir por cima desse cenário que você já tem ali, já trouxe ele pronto. Uma outra ideia muito importante para a gente poder ganhar tempo e facilitar o ensino é a abstração da complexidade pela utilização de funções. Então, existem alguns recursos que o Scratch ainda não implementa. Afinal, são várias coisas que dependem mais do projeto em si do que da própria linguagem ali de blocos do Scratch. Como por exemplo, nesse cenário, nós precisaríamos entender como é que funcionam os sensores. E ali a gente precisava acordar o morcego, verificar a proximidade da galinha, né? E espantar essa coruja. Só que para espantá-la, ela precisaria voar. Então o Scratch ele não implementa esse bloco que faz com que essa coruja voe. Então a gente vai deixar de criar um projeto ou criar uma aula interessante só por conta disso? Não, né? Então a gente não precisa ensinar como é que faz para criar a coruja voar. A gente simplesmente pode vir e criar já esse bloco, abstraindo essa complexidade. E foi isso que apareceu durante a aula, né? Nós tínhamos um bloco definido como voar, e esse bloco abstraía toda a complexidade da ação de voar. Então, nossa aula poderia seguir normalmente, e se a gente precisasse em algum momento fazer com que aquela coruja voasse, bastaria utilizar o bloco de voar. E dependendo de como é que está o código ou a complexidade, use os comentários, né? Os comentários para apresentar uma nova função, nesse caso uma função de voar, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Então você usa o comentário para guiar sobre o código, para deixar ali uma dica, para deixar um exercício, né? Você pode estar utilizando o comentário ali para facilitar na leitura e no entendimento do seu código ou do seu projeto como um todo. Fato é que nós aprendemos muita coisa, mas sempre dá para continuar aprendendo. Por isso, continue aprendendo.
Algumas das coisas nós vimos aqui, mas terão outras coisas que você vai ter que procurar por conta própria. Por isso não desista. Se você já aprendeu bastante com o curso, com certeza você pode continuar estudando e aprendendo mais coisas ainda interessantes. Para você ter uma ideia, eu trouxe aqui a grade curricular do nosso curso, que foi basicamente por alto aqui tudo que nós abordamos. Então nós vimos a configuração do ambiente, então já conseguimos trabalhar com Scratch tanto online quanto de maneira offline. Às vezes onde você está não vai ter uma boa conexão com a internet, então você pode estar utilizando tanto online quanto offline. Aprendemos a manipular o Scratch, a também lidar com as imagens e conhecer os pontos positivos e negativos de cada uma desses dois tipos, tanto a vetorial quanto a bitmap. Aprendemos a utilizar variáveis, sensores, desvios e tudo isso aqui que está bem descrito aqui na nossa grade. E é claro, o ponto forte do nosso curso, que foram os projetos aplicados. Não somente durante as aulas, mas também vídeos à parte, somente com os projetos aplicados durante o curso. A título de curiosidade, se você procurar por uma grade aí de ensino de computação, seja um curso superior de computação, um curso técnico ou algo do tipo, você vai encontrar com essas matérias. E foram alguns dos fundamentos que nós abordamos aqui também do nosso curso. O conhecimento de variáveis, né? O que são variáveis globais, locais, quais são os nomes ou os identificadores válidos para elas, né? O que são as funções com retorno e sem retorno, né? A sem retorno muitas vezes é chamada de procedimento, mas essa com retorno aqui no Scratch é um pouco diferente, né? Por exemplo, ela poderia ser entendida como aquela função de pergunta e resposta, né? O retorno ele fica dentro dessa variável global, resposta, e a gente pode pegar o retorno da nossa função ali, que é quando a gente responde a uma pergunta utilizando aquele bloco de pergunta. Vimos ali como lidar com eventos, né? Algo bem interessante, como lidar com essa abordagem orientada a objeto, quando a gente viu ali sobre clones. Então nós podemos ter vários objetos no nosso cenário, cada um com as suas próprias variáveis, né? Variáveis locais, e assim ter um projeto bem interessante. E um dos últimos assuntos abordados que foi lista. Então isso tudo que vimos aí no nosso curso, não esquecendo dos projetos aplicados, fazem parte aí dos temas de computação que você vai encontrar em cursos superiores de computação ou de nível técnico ou algum curso de extensão na área. Então você já tem uma base por ter feito esse curso de Scratch. Alguns temas, é claro, nós não abordamos. E fica aí para você caso queira pesquisar e entrar mais a fundo, né? São temas muito específicos e que requerem muito mais tempo para a gente explicar, né? Alguns são extensões, outros não, como detecção de vídeo, tradução de texto, esses dois são extensões. Extensões com física real, né? Que são microbit ou Lego, que a gente pode também integrar lá no Scratch na área de extensões. Fazer projetos utilizando realidade aumentada, né? Como é que a gente pode combinar a detecção de vídeo ou uma extensão de física real e criar um projeto de realidade aumentada. Variável em nuvem, modo turbo do Scratch, o funcionamento da física básica, né? Nós não criamos nada de física ali, mas se você tiver um conhecimento aí mínimo de física, você pode simular e criar sua própria engine física no Scratch. Também não vimos as ferramentas de edição de sons do Scratch. O próprio Scratch tem ali uma parte de sons que a gente pode manipular o som, editar, enfim. A gente não chegou a considerar muito esse tema. E projetos, é claro, muito complexos, muito grandes dentro do Scratch. À medida que os projetos ficam muito grandes, o Scratch ele vai também se tornando um pouco inviável da gente utilizar. Então não consideramos projetos de grande escala, por assim dizer, durante o curso. Então, tenha certeza que todo o conhecimento que você adquiriu aqui, ele foi muito importante, vai contribuir muito para você, tá? Outras aplicações da lógica do Scratch. Em que mais que a gente pode utilizar aquilo que nós aprendemos aqui durante o curso de Scratch?